Saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, para a gente juntos aprendermos a palavra do Senhor. Então quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5, somente esse versículo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5, que nos diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu gostaria também de ler a mesma passagem, a mesma referência, numa outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite quero fazer aqui com os irmãos uma breve reflexão sobre Jesus Cristo, homem, o mediador. Falar um pouquinho sobre este título que a Bíblia dá para Jesus, que ele é o mediador. Mediador de uma nova aliança, mediador de do novo compromisso, do novo contrato, de uma nova aliança que Deus fez com o homem. E para nós entendermos um pouco, para fazermos uma linha de raciocínio, o que significa mediador? O que quer ser um mediador? O dicionário, meus irmãos, nos diz que mediador é aquele que intervém, é árbitro, aquele que executa os desígnios de alguém, intermediário, aquele que une duas partes. Então esse, meus irmãos, é um mediador, aquele que está no meio de uma questão, como um juiz, como um árbitro, aquele que executa, que bota em prática, os desígnios, as ações, as atitudes de alguém. Aquele, meus irmãos, que une duas partes. E no campo religioso, meus irmãos, aquele que une Deus ao ser humano. Então, esse mediador, este que serve como uma ponte para ligar duas partes, chama-se Jesus Cristo, homem. Por isso, meus irmãos, que Jesus veio com essa missão, Jesus veio com esta ordenança, Jesus veio com esse pré-estabelecimento a esta terra para ser como um mediador, para ser um juiz, para ser um árbitro, para unir duas partes. E essas partes, meus irmãos, elas estavam naturalmente separadas. Elas estavam distantes uma da outra. Elas estavam longe uma da outra. E eu quero, como os irmãos sabem, eu gosto de elencar, em média, 3 características, 3 pontos, para a gente poder corroborar com a linha que eu gosto de fazer sobre mediador. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite sobre o mediador, sobre a vida de Jesus, sobre este homem chamado Jesus,
que foi chamado, que a Bíblia chama de o Nazareno. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar nesta noite é o pecado do homem, o pecado do ser humano. Os irmãos sabem, a Bíblia fala, a Bíblia registra que Deus criou o primeiro casal, chamado Adão e Eva, e os colocou num jardim. E esse jardim, meus irmãos, segundo a arqueologia, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, segundo os teólogos, encontrava-se num país chamado hoje, Iraque, lá no continente asiático, num espaço dividido entre dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, chamado Mesopotâmia, que vem de uma cidade, vem de uma palavra grega, duas palavras gregas, meso, meio, e pótamos, rios. Então, uma região no meio de dois rios, que hoje se encontra lá no país chamado Iraque. Então, lá, meus irmãos, foi preparado um jardim. Lá Deus colocou aquilo que se fazia necessário para que o casal ali vivesse, ali habitasse, porque a intenção do nosso Deus, a intenção do Deus Criador, era que o homem e a mulher vivessem para sempre, fossem eternos, como nós somos. Mas, meus irmãos, entrou o pecado. E os irmãos sabem da história, já ouviram falar da história, que o homem e a mulher cederam à fraqueza humana, foram tentados por Satanás, pelo inimigo, e cederam. E quando Deus veio falar com eles, porque tinha o hábito de falar com a sua criação ao virado do dia, então eles se esconderam, como os irmãos conhecem. E ali, meus irmãos, então, Deus já entendeu que o Adão e a Eva haviam pecado. E esse pecado, meus irmãos, fez com que trouxe consequências terríveis, trouxe consequências danosas. E ainda continua trazendo consequências danosas, porque nós somos os herdeiros de Adão e Eva. Como disse o pastor Ademir aqui, nós estamos num momento muito crucial. Podemos entender uma linguajar mais simples. Estamos numa encruzilhada. E precisamos, meus irmãos, como o pastor disse, mais do que nunca, agora, levantar um clamor a Deus. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Pedir a Deus que tenha misericórdia das famílias. Pedir a Deus que tenha misericórdia das crianças. E tudo isso é advindo do pecado original lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva pecaram. Então trouxe consequências terríveis. E uma das consequências mais terríveis foi que o homem e a mulher perderam a comunhão com Deus. E o que é comunhão? É uma relação comum. Deus tinha prazer de descer à terra e conversar com Adão e Eva. E o Adão e Eva tinham prazer de conversar com o seu Criador. Mas, infelizmente, com o pecado, com a desobediência de Adão e Eva, esta comunhão foi interrompida. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos? Afastados, expulsos, foram arrancados da presença de Deus. Foram obrigados a sair da presença do Deus Santo. Aquelas duas criaturas, aquele casal que Deus havia colocado ali para cuidar da terra, para serem os mordomos desse planeta, mas infelizmente desobedeceram a Deus e foram excluídos, destituídos da presença de Deus. Isso, meus irmãos,
é as consequências do pecado. O pecado, meus irmãos, ele nos afasta de Deus. O pecado nos traz tantos prejuízos. O pecado nos faz andarmos em situações degradantes ao ser humano. Fizemos coisas terríveis contra a santidade de Deus. Fizemos coisas abomináveis que ofendem e que ferem a santidade do Deus Altíssimo. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia e Deus tem misericórdia do ser humano. Por isso, meus irmãos, que ao homem natural, a mim e a você, éramos impossível religar de novo esta comunhão. Era impossível a nós chegarmos a Deus novamente. Era impossível nós termos uma comunicação com o Pai Celestial, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da transgressão humana. Era impossível nós voltarmos a comunicar com Deus. Por isso, meus irmãos, que houve necessidade deste mediador vindo lá do céu, deixou a sua glória, deixou o seu resplendor, deixou o seu trono, tomou essa forma limitada, tomou essa forma frágil para estar aqui, para estender a mão para mim e para você, e dizer para nós: eis aqui o mediador. Jesus é o mediador entre eu e você, entre nós e Deus. Jesus, ele então, meus irmãos, ele torna-se o mediador de uma nova aliança, de um novo contrato entre Deus e o homem. Aquele que une duas partes, que é o mediador. Somente Jesus, meus irmãos, é capaz de unir Deus aos homens. Porque somente Jesus é capaz de unir o homem a Deus, Deus ao homem. Porque o pecado, irmãos, o pecado que nós herdamos, o pecado de Adão e Eva foi tão terrível que atingiu corpo, alma e espírito. Era impossível para mim e para você, por mais que nós andássemos na linha, por mais que nós andássemos num caminho correto, perfeito aos olhos da lei, perfeito aos olhos da lei que Deus havia, mesmo assim, eu não poderia obter a minha salvação. Você não poderia obter a tua salvação. Por isso que houve necessidade de vir um mediador lá dos céus. Jesus Cristo, o homem, Filho do Deus Todo-Poderoso, veio nessa terra. Tomou essa forma limitada. Tomou essa forma sujeita a tantas situações. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achado na forma de homem. Então, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que João disse que tudo foi feito para Ele, por Ele, e nada do que foi feito sem Ele, nada do que existe foi feito sem Jesus. Este Deus Todo-Poderoso tomou a forma humana para ser o nosso mediador, para nós termos novamente uma ligação com o Pai Celestial. Esse Jesus olhou para mim, olhou para você e não levou em conta os nossos pecados. Ele nos ama, Ele simplesmente nos abraça e diz: vinde, meu servo, vinde a mim que eu tenho a solução para você, venha a mim que eu tenho a resposta para o teu problema, vinde a mim que eu tenho o perdão dos teus pecados. Aleluia, louvado seja Deus. É esse Jesus que nós anunciamos, é esse Jesus que foi achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Também o irmão Lucas, lá no seu livro, diz assim, 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Nós estávamos irremediavelmente perdidos. Nós, humanidade, não tínhamos opção nenhuma de nos salvar. Estávamos, meus irmãos, condenados a sofrer eternamente no fogo do inferno. Nada que nós pudéssemos fazer alcançaria a graça, o favor e a misericórdia de Deus. Nada. Nada, nada, nada. E este Jesus olhou para nós e teve compaixão de você e de mim. E o que é compaixão? Entrar no lugar do outro. Jesus entrou no meu lugar. Jesus tomou o meu lugar, tomou o teu lugar, tomou o lugar da humanidade e foi caminhando pelo caminho do Calvário, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da dor, pelo caminho da afronta, pelo caminho da agressão, pelo caminho da humilhação, pelo caminho do desprezo, por mim e por você. Jesus tomou o nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você, irmãos. Aquela cruz era para nós, para mim e para você. Por isso, meus irmãos, que Lucas disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas Jesus olhou do céu para mim e para você e teve compaixão de nós. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E Jesus enfrentou as necessidades aqui, teve fome, teve sede, teve que dormir para descansar. Tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós enfrentamos no dia a dia, Jesus enfrentou. Porém, a diferença, ele não cometeu pecado. Aí está a diferença do nosso mediador, do nosso Salvador, do nosso Senhor. Ele tomou o nosso lugar, para que fosse até a cruz, morresse na cruz por mim e por você, para que Deus Pai recebesse. E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois que ele ressuscitou, ao terceiro dia, entrou lá no templo em Jerusalém, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e ele entrou e ofereceu o seu sangue, e foi aceito pelo Deus Pai, pela minha vida e pela tua vida. Por isso, meus irmãos, que Jesus tornou-se o nosso mediador, e esse mediador precisa estar comigo, precisa estar com você diariamente, e ele quer estar com você. Ele quer estar comigo diariamente. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, que Ele nos compreende. Jesus sabe as nossas limitações. Jesus sabe que nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia fala que nós somos pó. Portanto, nada somos. Nada somos. Os irmãos sabem que, às vezes, algum vírus que nós não olhamos, alguma bactéria que nós não conseguimos enxergar, que um bichinho tão pequenininho entra no nosso organismo, se multiplica e nos traz doenças, como foi aqui pedido oração. Às vezes um bichinho tão insignificante entra na corrente sanguínea, se multiplica e muitos levam a óbitos, morrem. Portanto, meus irmãos, nós não somos nada. Hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos. Por isso, meus irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente precisa entender que Jesus me compreende.
Jesus compreende você, porque Ele já esteve aqui nessa terra, Ele já caminhou por essas ruas ali em Jerusalém, já teve todas a situação contra Ele, de oposição, mas Ele fez isso por amor à minha alma, pelo amor da tua alma, louvado seja Deus. Então por isso, meus irmãos, que Jesus nos compreende. Por isso que Jesus sabe quem nós somos, por isso que Jesus sabe as nossas limitações, por isso que Jesus sabe que nós somos um povo limitado, um ser humano limitadíssimo, e Ele quer estar, e Ele está aqui nesta noite, através do Seu Espírito Santo, para nos ensinar, para nos conduzir a Ele, para ter uma comunhão com Ele, para voltar a termos, meus irmãos, então, um mediador. Ele é o mediador, é Ele, meus irmãos, que nos ensina através da sua palavra, é Ele que nos deixou o amado Espírito Santo aqui, para estar comigo e contigo diariamente, louvado seja Deus. E para encerrar, meus irmãos, o terceiro ponto, você precisa ter um encontro com Jesus. Eu tenho dito, tenho falado, ali no curso de teologia, ali no curso de discipulado, aqui na escola bíblica, e por onde eu vou, eu tenho falado, que 3 verbos precisam acontecer na minha vida, precisam acontecer na tua vida: ouvir, compreender e aceitar. Às vezes as pessoas passam a vida inteira compreendendo, passam a vida inteira ouvindo, mas qualquer vento os tira da presença de Deus. Mas nesta noite, meus irmãos, o amado mediador, o amado Jesus quer que a gente compreenda, e quando nós compreendemos, a Bíblia passa a ser um estilo de vida para mim e para você. Aí quando passa o estilo de vida, nós então aceitamos Jesus. Por isso, meus irmãos, que é tão importante a gente ter um encontro com Jesus. A gente ter um encontro, porque esse encontro, meus irmãos, é um divisor de águas. Esse encontro, meus irmãos, quando nós encontramos, como Jesus nos alcança com esse encontro verdadeiro, esse encontro genuíno, esse encontro sincero, esse encontro com o amado Jesus, esse encontro com o amado Deus que nos amou, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho, quando temos esse encontro, passa a fazer sentido. E daí faz então, meus irmãos, aquilo que a Bíblia diz na nossa vida, como João disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, chama-se Jesus Cristo. A verdade chama-se mediador Jesus. A verdade chama aquele Deus que nos ama, aquele Deus que está de braços abertos, aquele Deus que quer andar comigo e contigo aonde nós estivermos. Por isso, meus irmãos, que Jesus é a verdade. E nós precisamos conhecer Jesus. O Evangelho, meus irmãos, ele é simples e ele tem que ser simples. O Evangelho é simples e tem que ser simples. E o Evangelho é conhecer Jesus. É chamar Jesus para o nosso dia a dia. É fazer com que Ele ande conosco. É meditar na sua palavra. É dobrarmos os nossos joelhos e orar a Deus. Orar é falar com Deus, meus irmãos. E nós temos o privilégio, nesses dias, de orar, de falar com Deus, de pedir a Ele que Ele seja o nosso mediador, que Ele intervenha diante do trono da graça, para que Deus possa receber a minha e a tua oração. Louvado seja Deus. E para concluir, meus queridos irmãos, só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos salvar.
Às vezes, meus irmãos, a gente vê pessoas anos e anos e anos dentro da igreja que não tiveram um encontro genuíno com Jesus. Às vezes estão na igreja, mas não tiveram um encontro, aquele encontro de divisor de águas, aquele encontro onde a nossa consciência faz com que a gente entenda que certas coisas não provêm mais a nós. Certas coisas que o mundo oferece não provém mais ao homem crente, não provém mais à mulher crente, que está na palavra de Deus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que Jesus, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos levar para o céu. Não há outro caminho para nos levar, como as irmãs cantaram aqui. Estamos cansados desta vida, estamos cansados das lutas aqui, estamos cansados das afrontas dessa terra e queremos ir para a nossa morada celestial, queremos ir para Jerusalém celestial, queremos ir para Sião, aleluia, louvado seja Deus. Esse deve ser o nosso modo de viver, esse deve ser o nosso pensar diariamente, que um dia estaremos lá no céu, e que um dia Jesus vai nos buscar, nos tirar dessa terra, e os sinais dizem que está muito perto, então não há tempo para nós brincarmos de crente, não há mais tempo, meu irmão, minha irmã, de a gente ficar cocheando, como diz a Bíblia, em dois pensamentos. A nossa concentração, a nosso modo de vida, a nossa mente, a nossa consciência tem que estar no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aceitar Jesus, aceitar o Jesus na nossa vida, que a sua palavra tenha eficácia no nosso dia a dia, que a palavra de Deus faça sentido na minha vida, onde eu estou trabalhando, estudando, convivendo. A palavra de Deus tem que morar no meu coração, a palavra de Deus tem que fazer a habitação no meu coração. Por isso, meus irmãos, que nesta noite, só Jesus pode salvar o homem. A igreja não salva ninguém, irmãos. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, nessa hora. Eu quero estar orando contigo.